Fala galera, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo da série sobre grandezas proporcionais e hoje a gente vai diferenciar quando duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais e fazer algumas questõezinhas sobre a divisão em partes proporcionais, beleza? Então vamos lá. A gente vai começar falando de grandezas diretamente proporcionais e eu trouxe uma situação, um modelo, beleza? Então essa situação diz o seguinte: um carro consome 1 litro de combustível a cada 15 km rodados. Vamos montar uma tabela que apresente a quantidade de combustível gasta e sua respectiva quilometragem, beleza? Então, bora galera. Quando o carro tem 1 litro, significa que ele rodou 15 km. Quando o carro tem 2 litros, significa que ele rodou 30 km. Com 3 litros, ele vai rodar quanto, galera? 45. E com 4 litros, ele vai rodar 60. O que é importante você perceber aí? Eu quero que você perceba o seguinte: do 1 para o 2, ele multiplicou por 2 a quantidade de litros. E o que aconteceu do 15 para o 30? Também multiplicou por 2. Observe aqui que do 1 para o 3, ele triplicou a quantidade de litros. E o que aconteceu do 15 para o 45? Também triplicou. Galera, isso acontece porque as grandezas litros e quilômetros são grandezas diretamente proporcionais. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, ao aumentar uma, a outra aumenta na mesma razão, a outra aumenta na mesma proporção. Então, olha só, se aqui dobrou, aqui dobra também. Se aqui triplicou, aqui triplica também. É isso que acontece quando as grandezas são diretamente proporcionais. Beleza? Vamos explorar um pouco mais esse conceito. Vamos pegar e vamos dividir a quilometragem pelos litros. Então eu quero fazer quilômetro dividido por litro de cada uma dessas linhas aqui. Olha a primeira. A primeira vai ser 15 dividido por 1, que dá 15. A segunda, 30 dividido por 2, que dá quanto, galera? Dá 15. 45 dividido por 3, olha, 15. 60, né? Aqui apagou. 60 dividido por 3 dá 15, né? Acho que eu não escrevi, perdão. 60 dividido por 3 dá 15. Galera, 15 quilômetros por litro. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é constante. Se eu pego a razão entre essas grandezas, e essa razão ela é constante, essas grandezas são diretamente proporcionais. E essa razão aqui é chamada de constante de proporcionalidade. E normalmente a gente usa a letra K para falar de uma constante de proporcionalidade. Beleza? Então, se as grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. Beleza? Tranquilo? Então a noção básica é essa. Duas coisas que você tem que saber. Se uma varia, a outra varia na mesma razão e que a razão entre elas é constante. Beleza? Vamos fazer agora um exercício de divisão em partes proporcionais. Beleza? Vamos lá. A questão diz o seguinte, olha só. Em uma empresa distribuidora de mala direta, João, Marcelo e Pedro são responsáveis por ensacar e etiquetar revistas. Certa vez, receberam um lote de 6.120 revistas e, ao terminar a tarefa, perceberam que o lote de revistas havia sido dividido em partes diretamente proporcionais ao respectivo tempo de trabalho de cada um deles na empresa. Sabendo que João trabalha 9 meses na empresa, Marcelo há 12 e Pedro há 15, o número de revistas que João ensacou e etiquetou foi... Galera, então, qual é a ideia? A ideia é que a quantidade de revistas que cada um ensacou é diretamente proporcional ao tempo que eles trabalharam. Beleza? Então, vamos pensar aqui. Antes de tudo, vamos chamar aqui João de J, beleza? João de J.
Marcelo de M e Pedro de P. O que ele disse? Ele disse que a quantidade de sacas, de revistas, perdão, que cada um vai ensacar é diretamente proporcional ao tempo de trabalho. Então eu vou falar o seguinte, que a quantidade, né, que João vai ensacar está para o tempo de trabalho dele, assim como a quantidade que Marcelo vai ensacar está para o tempo de trabalho dele. Assim como a quantidade que Pedro vai ensacar está para o tempo de trabalho dele. Então, ó, João trabalhou 9 meses. Então, João está para 9. Assim como Marcelo trabalhou 12. Então, Marcelo está para 12. Assim como Pedro, que trabalhou 15, está para 15. Beleza? E isso aqui, galera, cada uma dessas razões não são iguais? Elas são iguais à constante de proporcionalidade. Faz sentido? Beleza? Então vamos escrever assim, ó. Vamos separar essa questão. Vamos fazer assim, ó. Vamos separar aqui então, ó. Vamos separar aqui então, ó. J sobre 9 não é igual a K, porque todo mundo aqui é igual. Então vou botar assim, ó. J sobre 9 é igual a K. Mas espera aí. Se J sobre 9 é igual a K, eu vou ter que J igual a 9K. Ou seja, a quantidade de revistas que João vai ensacar é igual a 9 vezes a constante de proporcionalidade. M sobre 12 também é igual a K. Então vamos isolar, eu vou ter que M igual a 12K. Ou seja, a quantidade de revistas que Marcelo vai ensacar é 12 vezes a constante de proporcionalidade. E P sobre 15 também é igual a K. Então eu vou ter que P igual a 15K. Ou seja, a quantidade de revistas que o Pedro vai ensacar é 15 vezes a constante de proporcionalidade. Mas espera aí, eu também sei que João mais Marcelo mais Pedro, ao todo vão ensacar quantas sacas? 6.120. Mas no lugar de J a gente vai colocar 9K, no lugar de M a gente vai colocar 12K e no lugar de P a gente vai colocar 15K. Então vai ficar assim, ó, 9K mais 12K mais 15K igual a 6.120. Somando isso aqui, ó, 21 mais 15 dá 36K igual a 6.120. Então, K vai ser 6.120 dividido por 36. Então, a constante de proporcionalidade é fazer essa divisão aí, que dá 170 revistas. Ou seja, o que significa? Significa que a pessoa que, por exemplo, estivesse lá há um mês, ensacaria apenas 170 revistas. Mas João está há 9 meses. Então, a quantidade de João vai ser igual a 9 vezes 170, que, se eu não me engano, dá 1.530 revistas. O que torna correta a alternativa letra B. Beleza, galera? Tranquilo? Eu até sugiro que vocês depois pausem esse vídeo e tentem fazer, ler o enunciado e tenta fazer essa questão sozinho. Então esse é um tipo de questão muito comum, que é a divisão em partes proporcionais. Beleza? A gente vai falar agora das grandezas inversamente proporcionais. Então vamos falar aqui das grandezas inversamente proporcionais. E mais uma vez eu trago um texto, né? Eu trago uma questão de motivador. Então a distância entre duas cidades é de 200 km. Vamos construir uma tabela que mostre a relação entre a velocidade e o tempo de um veículo para percorrer essa distância. Então vamos pensar assim, um veículo bem lento que vá a 10 por hora. Um veículo que vai a 10 por hora, ele vai completar essa viagem em quanto tempo, galera? Ele vai completar essa viagem em 20 horas. Um veículo que vá a 20 por hora, ele vai completar essa viagem em quanto tempo? Ele vai completar essa viagem em 10 horas. Agora, se ele for a 40, ele vai completar essa viagem em quanto tempo? Em 5 horas. E se ele for a 50? Se ele for a 50, em 4 horas. E, por fim aqui, o últimozinho. Se ele for a 100, ele vai completar essa viagem em 2 horas. Observe o seguinte, galera. Observe que, ao dobrar a velocidade, o que aconteceu com o tempo? Ele dividiu por 2. Ou é a mesma coisa falar que multiplicou por meio. Olha só. Quando, por exemplo, eu peguei aqui
a velocidade e fui do 20 para o 100, por exemplo, eu quintupliquei, eu multipliquei por 5. Mas o que aconteceu com o tempo? Ao multiplicar a velocidade por 5, o tempo ele dividiu por 5 ou multiplicou por 1/5. Beleza? Então, nas grandezas diretamente proporcionais, ao aumentar uma, a outra aumenta na mesma razão. Agora aqui, ao aumentar uma, a outra varia na razão inversa. Então, olha só, se eu dobro a velocidade, o tempo divide por 2, ou multiplica pelo inverso, multiplica pelo meio. Se eu multiplico por 5 a velocidade, o que acontece com o tempo? Ele multiplica pelo inverso, ele multiplica por 1/5. Beleza? Então, ao aumentar uma, a outra vai diminuir. Mas vai diminuir quanto? Na razão que a outra aumentou. Então, se uma multiplica por 2, a outra vai dividir por 2. Beleza? Então, vamos explorar um pouquinho mais essa questão. Lá nas grandezas diretamente proporcionais, o que a gente fez? Eu falei para a gente dividir as grandezas, né? Aqui eu quero fazer diferente. Aqui eu quero, em vez de dividir as grandezas, eu quero multiplicar. Então eu quero fazer a velocidade vezes o tempo. Então vamos pegar aqui, ó, a primeira velocidade, 10 vezes o tempo, que é 20. Quanto que deu isso? Deu 200. Pega a segunda velocidade, 20, multiplica pelo tempo. 10, quanto que deu? 200. Depois, 40 de velocidade, multiplica pelo tempo. 5, quanto que deu? 200. 50 vezes 4 também deu 200. E 100 vezes 2 também deu 200. Né? Se a gente fosse colocar uma unidade, seria quilômetros, né? 200 quilômetros. Porque ao multiplicar quilômetro por hora, a hora se cancela e fica apenas o quilômetro. Mas o que a gente percebe? Que independente do que a gente fez aqui, o valor encontrado é sempre o mesmo, galera. A gente está encontrando sempre 200, ou seja, não muda. Isso aqui é uma constante de proporcionalidade. Olha a diferença. Lá nas grandezas diretamente proporcionais, a gente notou, a gente percebeu que a razão entre elas, que a divisão entre as grandezas era constante. Mas e nas grandezas inversamente proporcionais, o que a gente percebe? A gente percebe que o produto é constante. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aí. Vamos explorar um pouco mais. Por que se chama grandezas inversamente proporcionais? Beleza? Vamos lá. Na tabela, galera, a gente tinha aqui, vou colocar aqui no canto como uma referência, os números 10 e 20. A gente tinha os números 20, 10, 45, 54, 102. Beleza? O que acontece? Lá nas grandezas diretamente proporcionais, a gente percebia que a razão era constante. E aqui a gente determinou que o produto era constante. Mas vamos entender por quê. Se fosse diretamente proporcional, eu teria que falar, por exemplo, que 20 sobre 10, né, eu estou pegando essa aqui, vamos comparar essa aqui com essa aqui. Se fosse diretamente proporcional, 20 está para 10, assim como 4 está para 50. Isso está certo, galera? Não, isso não está certo. Na verdade, duas grandezas recebem o nome de inversamente proporcionais porque elas não são diretas. O 20 ele vai ser proporcional com o inverso do 10 e o 4 com o inverso do 50. Se eu fizer essa divisão aqui, eu vou chegar em coisas iguais. Fazer a multiplicação de fração aqui, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aqui, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, isso não é proporcional. Mas olha só, ao pegar essa paradinha aqui de baixo e inverter ela, ó, tá vendo? Fiz até o loop aqui, ó, para você ver que inverteu. Aí sim é proporcional. Então o nome grandezas inversamente proporcionais vem de... Elas não são diretamente proporcionais, mas se eu inverter uma delas, elas se tornam diretamente proporcionais.
Beleza? Então o nome é por conta do inverter uma delas. Beleza? É daí que vem o nome de grandezas inversamente proporcionais. É muito interessante você saber o conceito de inversamente proporcionais para resolver questões de regra de 3, que a gente vai falar mais para frente na nossa série de vídeos, mas também para resolver problemas de divisão em partes inversamente proporcionais, que é o nosso próximo problema. Então, eu coloquei aí para vocês uma questão, né? Coloquei aí uma questão motivadora para gente. Olha o que diz essa questão. Dona Zélia contratou 3 trabalhadores para realizar uma obra em sua casa. São eles Armando, Bernardo e Carlos. Ao longo do período de obras, Armando faltou 2 vezes, Bernardo faltou 4 e Carlos 5. O valor total pago a eles foi de R$ 2.850. Porém, Dona Zélia resolveu que o pagamento de cada trabalhador seria inversamente proporcional à quantidade de faltas de cada um. Sabendo disso, quanto cada um dos trabalhadores recebeu. Então, bem, pensa aí, né? Se o cara faltou mais, ele vai receber menos. A ideia de aumentou o número de faltas vai reduzir o salário dele. Então, como é que a gente vai pensar nessa questão? A gente vai pensar assim, ó. A gente vai pensar que agora as grandezas são inversamente proporcionais. Então, olha só. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a razão é constante. Só que agora é inversamente. E como é inversamente, o que é constante? A razão? Não, o produto. Galera, se é inversamente proporcional, é o produto que é constante. Então, o Armando vezes a quantidade de faltas tem que ser igual ao Bernardo vezes a quantidade de faltas, que tem que ser igual ao Carlos vezes a quantidade de faltas. Então, por que aqui eu coloquei 2, 4, 5? O A com o 2, porque o Armando faltou 2 vezes, o B com 4, porque o Bernardo faltou 4 vezes, e o C com 5, porque o Carlos faltou 5 vezes. E o produto é constante, porque as grandezas são inversamente proporcionais. E o produto é constante, isso aqui é igual, então, a uma constante de proporcionalidade. Beleza? Então vamos pensar desse jeito. Vamos escrever agora tudo em função da constante de proporcionalidade. Espera aí, A vezes 2, né? 2A não é igual à constante de proporcionalidade? Isolo o A. Então a quantidade que o Armando vai receber vai ser a constante de proporcionalidade dividido por 2. Seguindo o mesmo raciocínio, a quantidade que Bernardo vai receber, né, 4B é igual a K. Como é que eu vou descobrir a quantidade que o Bernardo vai receber? Vai ser a constante de proporcionalidade dividido por 4. E 5C igual a K. Quanto é que Carlos vai receber? A constante de proporcionalidade dividido por 5. Beleza? Galera, a gente não tem que A mais B mais C é tudo que eles vão receber? Qual o valor total que eles têm a receber? 2.850. Só que eu não consigo resolver uma equação que tem 3 incógnitas. Então, no lugar de A, B e C, a gente vai colocar as constantes de proporcionalidade divididas pelos valores aqui que a gente encontrou. Então, eu vou ter aqui, ó, vou continuar aqui em cima. Eu vou ter aqui no lugar de A, K sobre 2, que é a quantidade de Armando, mais a quantidade de Bernardo, que é K sobre 4, mais a quantidade de Carlos, que é K sobre 5. Isso aqui é igual a R$ 2.850. Galera, vocês gostam de trabalhar com fração? Imagino que a resposta seja não. Eu também não. Então, para assumir com essa fração, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou multiplicar todo mundo dessa equação pelo MMC dos denominadores. Qual é o MMC entre 2, 4 e 5? É 20. Então, vou multiplicar todo mundo aqui pelo MMC. E aí, ao multiplicar todo mundo aqui pelo MMC, vai ficar assim, ó. 20 vezes K sobre 2, o 20 cancela com 2, fica 10, então 10K. Mais 20 vezes K sobre 4, o 20 cancela com 4, fica 5, então mais 5K. Mais 20 vezes K sobre 5, o 20 cancela com 5, fica 4. Então, 10K mais 5K mais 4K, igual a 2.850 vezes 20, a gente vai fazer essa multiplicação, fica 57 mil. Então, vamos descobrir o K aí. Né? 10 mais 5 mais 4, 19K, igual a 5.700. Então, K vai ser 5.700 dividido, perdão, 5.700 não, 57 mil, dividido por 19, e a constante de proporcionalidade é R$3.000. Ou seja, se um cara faltasse uma vez só, ele receberia R$3.000, né? Vamos falar assim. Mas não foi o que aconteceu. Ele quer descobrir quanto que cada um recebeu. Então vamos fazer aqui o que cada um recebeu. O Armando,
ele recebeu a metade da constante de proporcionalidade. Então o Armando recebeu a constante de proporcionalidade, que é 3.000 dividido por 2, 1.500. O Bernardo recebeu a constante de proporcionalidade dividido por 4. Então fazer 3.000 dividido por 4 dá 750. E o Carlos, ele recebeu a constante de proporcionalidade dividida por 5. Então ele recebeu 3.000 dividido por 5, R$600. Beleza? Então a nossa resposta é essa. Cada um deles recebeu 1.500, 750 e R$600, respectivamente. Beleza? Vamos só fazer uma pequena análise aqui dessa questão. Observe o seguinte, galera. O Armando, ele teve 2 faltas e recebeu R$1.500. Olha só, o Bernardo teve 4 faltas e recebeu 750. Bem, partindo do princípio da Dona Zélia, isso é justo? É. Observe o seguinte. Observe que o Bernardo, ele dobrou as faltas. Ora, se ele dobrou as faltas, o salário tem que variar na razão inversa. Tem que multiplicar por meio. Beleza? Agora, olha só que interessante. Isso aqui é mais difícil de ver. O Carlos, ele teve 5 faltas e recebeu 600. Vamos observar aqui o que aconteceu com o Armando e o Carlos. Para eu sair do 2 e chegar no 5, galera, eu multiplico por 5 meios. Agora, por quanto que eu multiplico do 1.500 para chegar no 600? É a razão inversa. Eu multipliquei por 2/5. Se você tirar a prova real, você vai ver que 1.500 vezes 2/5 dá exatamente 600. 1.500 vezes 2/5. Você pega aqui o 1.500 cancela com 5, fica 300. E 300 vezes 2 dá 600. Beleza? Então, tá feita aí a nossa questão e até exploramos um pouco mais de divisão em partes inversamente proporcionais. Beleza, galera? Então esse foi o nosso vídeo de grandezas proporcionais, beleza? Falta agora, então, a gente falar sobre regra de 3, simples e composta. Muito obrigado por virem comigo até aqui e até o próximo vídeo, galera. Grande abraço.